Muito bom dia a todos e a todas, e principalmente aos estudantes que estão ocupando as escolas e universidades por todo o Brasil. No dia 24 de outubro, foi aprovado em Assembleia Estudantil, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, a deflagração de greve estudantil e ocupação do campus Reitor Edgar Santos, em Barreiras, após ampla discussão com a comunidade discente por todos os centros acadêmicos. Eu conversei com Anderson Barbosa, do movimento de ocupação da UFOB Barreiras, que trouxe mais informações sobre o que tem rolado por lá. Anderson, embora existam opiniões contrárias às ocupações, o número de escolas e universidades ocupadas no Brasil só aumenta. Como é que foi essa assembleia aí na UFOB de Barreiras, onde foi deflagrada a greve estudantil e a ocupação do campus? Bom dia, comunidade da UESC. A gente primeiramente quer agradecer a oportunidade e falar que no dia 24 de outubro de 2016, as representações discentes nos conselhos superiores e conselhos diretores dos centros acadêmicos convocou em uma assembleia ordinária estudantil para deliberar sobre posicionamento da comunidade a respeito da PEC 241, MP 746 e PLS 193. A primeira chamada foi convocada para as 8 horas da manhã e com presença de mais ou menos 155, 160 estudantes e que discutiram posições contrárias, posições favoráveis à aprovação da PEC e de tais medidas. E por não haver quórum regimental de 50 mais 1 de toda a comunidade estudantil, foi convocada uma segunda chamada imediata para logo mais às 19 horas, na segunda-feira também, que somente iria deliberar sobre a votação, né? Era pauta única a votação. E nas 19 horas foi realizado, então, a votação, que onde 122 votos favoráveis contra 77 decidiram ocupar, a partir daquele momento, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, campus Reitor Edgar Santos, Barreiras. Então, foi deflagrado naquele momento ocupação e greve estudantil por tempo indeterminado, já que a Assembleia também não definiu prazo. E uma coisa que é importante salientar, que nessa mesma Assembleia houve agressões a 3 estudantes, e que esses estudantes foram agredidos por um outro estudante, e que todas as medidas legais e jurídicas estão sendo tomadas tanto pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, quanto pelos estudantes agredidos. E o movimento, ele então se iniciou, na verdade já tinha se iniciado com discussões com a comunidade antes de convocar a Assembleia, iniciou a partir desse momento a ocupação da Universidade Federal do Oeste da Bahia em Barreiras. Ótimo. Como é que tem sido a programação de atividades durante a ocupação? Bem, a programação de atividade tem sido bem extensa. Nós não temos parado, as atividades têm acontecido de manhã até a noite, e nós temos realizado debates, leituras coletivas sobre a PEC e sobre as outras medidas. Nós temos realizado oficinas de cartazes, oficina de fotografia, oficina de conjuntura política e econômica do Brasil. E ontem também nós realizamos visita em todas as escolas estaduais de Barreiras, explicando sobre as medidas e contactando o estudante secundarista e informando que eles serão os principais afetados em um futuro bem próximo, caso essas medidas sejam aprovadas e entrem em vigor. Então, o nosso calendário de atividades, ele tem sido bem expressivo e tem atendido não só a comunidade da UFOB, mas como a comunidade externa, que é o nosso maior foco, que é de sair para fora da universidade e explicar de forma clara, objetiva, o que essas medidas afetarão no cotidiano da comunidade, no cotidiano de milhões de estudantes que estão aí lutando por benefícios, por mais educação, por mais saúde e por mais direitos e garantias. E, inclusive, esse exercício de crítica que a gente deveria ter na educação é uma das coisas que vai ser negada, né, com, por exemplo, esse projeto Escola Sem Partido. Você falou que estão fazendo algumas visitas assim para
os colégios, os estudantes secundaristas. Isso é muito importante, inclusive porque foram quem deu esse pontapé inicial, né, nas ocupações. Como é que tem sido esse contato entre vocês aí na universidade e os estudantes secundaristas? O contato ele tem sido muito próximo, uma vez que os secundaristas aqui de Barreiras apoiam totalmente a nossa ocupação e a nossa causa, e inclusive estão se articulando também para iniciar ocupações no estado da Bahia, aqui na região oeste. Então, tem sido bem produtivo esse contato, eles têm participado das atividades e a gente, a partir também de semana que vem, começa a realizar atividades mais específicas para eles aqui dentro da universidade e principalmente explicando ponto a ponto dessas medidas, como você falou, da PLS 93, que tira o posicionamento crítico dos estudantes, o posicionamento crítico dos professores e impõe ao Estado o que deve ser falado. Então, é de forma preocupante a forma que as medidas têm sido aprovadas e muita parte da população ainda está inerte a isso. Então, eu acredito que um dos maiores objetivos também dessas ocupações que estão acontecendo em todo o Brasil, principalmente iniciada pelos secundaristas, que nos representa muito, que a gente fica muito feliz que existe muitos estudantes que estão na luta e que a gente crê e acredita que juntos chegaremos a um resultado positivo para toda a sociedade brasileira, porque nenhuma de nossas conquistas sociais foram conquistadas sem luta. Então a luta é necessária, a luta é importante, a luta nos une e a luta trará muitas vitórias para a população brasileira. Com certeza. Anderson, muito obrigado pela entrevista. Agradeço aqui em nome da Rádio ESC e muita força aí para vocês nessa ocupação. Matheus Albuquerque para o quadro Ocupa Tudo, do ESC em Pauta.